Olá pessoal, bem-vindos ao Miau Vetcast. Eu me chamo Maurício Costa, sou médico veterinário, atuo na clínica e cirurgia de pequenos animais e agora apresentador de Vetcast, né? Quem diria? A Miau Vetcast foi criada com o objetivo de simplificar e esclarecer as dúvidas dos tutores sobre o mundo pet e sobre os nossos pacientes peludos. É isso aí, galera. Então, esse podcast é para você, tutor, que tem dúvidas e que não sabe onde procurar. Estamos aqui para te ajudar, então contamos com a sua participação, mandando suas dúvidas para o @miauvetcast no Instagram e dando seu like aqui no YouTube e nos seguindo no Spotify, pois quem sabe assim sua dúvida não vira um tema para o nosso próximo Vetcast. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que acreditaram no nosso projeto, que nos deram a oportunidade de estar aqui hoje trazendo para vocês esse Vetcast. Gostaria de agradecer a Royal Pet Mall, Royal Canin, Organite, Saúde Animal, Mr. Bacon and Bread, Pet Loucos, Loucos por Pets, como você, e Miau Centro Veterinário. Hoje estamos conversando sobre o Outubro Rosa. Você sabe o que é Outubro Rosa? Sabia que temos um Outubro Rosa para os pets? Eu estou aqui hoje com a doutora Gabriela Urbina, que atua na área de medicina de felinos, doutor Júlio Gomes, que atua na área de anestesia, doutora Dalila Bortolini, que atua com clínica de pequenos animais e fisiatria, e eu, Maurício Costa, o apresentador polivalente, cirurgião, clínico de pequenos. Então, doutores, vamos começar assim. Como nas mulheres, na realidade, né? Qual a importância dos tutores se conscientizar com o Outubro Rosa com nossos amigos peludos? Principalmente o diagnóstico preventivo, né? Quando a gente diagnostica algo desde a raiz, desde o seu início, o prognóstico daquele paciente, ou seja, os bons resultados deles com o tratamento são muito melhores do que quando a gente diagnostica algo já muito avançado. Então, a ideia do Outubro Rosa é lembrar todo mundo que o câncer de mama ele está presente na área PET e lembrar da importância desses tutores procurarem o auxílio para que a gente diagnostique algo sempre inicialmente. E que fique claro, pessoal, isso é uma coisa que nós vamos bater muito aqui, é uma coisa que eu já venho trabalhando há um tempo, e os colegas também, que é o quê? Trabalhar com a prevenção. A prevenção ela se torna menos custosa, e aí eu falo custoso da forma monetária e, às vezes, nociva, né? Com a vida do seu pet, do que você esperar chegar no limite e ter que levar para uma clínica, e antes de você... o que é um hemograma? Estou aqui, meu cachorrinho está bem, vou levar lá com um colega veterinário, com seu vet de confiança, para que você possa fazer um exame preventivo, que seria um hemograma, ou então uma avaliação mesmo, e isso já ajudaria. Não muito diferente da medicina humana, né? Que a gente já conversou sobre isso, a medicina veterinária também, os pets merecem essa atenção em relação ao câncer de mama, né? O combate e prevenção mesmo. E aí, como a Adelaide já falou, a medicina preventiva ela prevalece para que a gente tenha um prognóstico favorável, né? Um prognóstico legal para esse paciente que chega até a gente. E aí, do mais, a gente vai falando sobre prevenção lá na frente, sobre tratamento, o que a gente pode fazer para ajudar o tutor de forma benéfica e o animalzinho também. E eu tô aqui para também puxar sardinha, né, para os meus gatinhos, lembrar que Claro. eles também sofrem com câncer de mama. As gatas, geralmente elas sofrem com outro nome, que é a hiperplasia mamária, mas o câncer de mama também afeta elas e também os machos. É legal você falar isso, Gabi, porque é muito comum a gente ver, às vezes, uns pacientes... Eu falo isso, pessoal, porque, assim, na minha rotina como cirurgião, e o Júlio está de prova aí, que o Júlio me acompanha, né, que é o anestesista que nos acompanha, é muito comum a gente ver gatinhos com hiperplasia e, às vezes, por erro que não é nem delas, né? Assim, às vezes por um manejo, né? É a falta mesmo de informação. Então, a gente entra aí também com um papel de conscientização desses tutores. O porquê que eles fazem essa vacina anti-sil? Por que é tão maléfica? Então, a gente entra aqui hoje para alertar mesmo, né? Essa é a ideia do Miau Vetcast. A ideia é a gente acabar tirando as dúvidas de você, tutor, sobre o que pode acontecer. Então, preste atenção, aguardo as dicas, as perguntas de vocês no Instagram, lá nas mensagens, para que a gente consiga trabalhar realmente aqui
porque senão perde o foco, né? O nosso foco é ajudar você, tutor dos nossos amigos peludos. Pessoal, qual é a maior preocupação com câncer de mama em pets? Para os gatinhos, que me preocupa mais é porque o câncer de mama ele é mais agressivo, diferente do pet, das cadelas, né? Em gatas, ele é muito mais agressivo, ele é mais ou menos 80%, o que eu encontro, ele já é maligno, ele não é benigno. Mas aí a gente tem que tirar aquela dúvida, né? Porque às vezes tem que diferenciar a hiperplasia mamária. Isso. Porque assim, pessoal, como é que e aí eu acho que o Júlio vai conseguir falar também, e a Dalila também vai falar melhor essa parte. Não é todo nódulo que cresce no animal que é câncer. Uhum. Num primeiro momento a gente chama de hiperplasia, e aí você vai no veterinário e ele vai fazer exames para, não é isso? Na verdade, como você falou em relação à preocupação, qual é a nossa maior preocupação com o pet que chega para a gente com esse histórico, eu penso de forma geral, e quando eu falo de forma geral, eu penso na equipe. Né? Eu não acredito que somente aquele primeiro contato com o médico veterinário resolve o problema, mas que sim, a continuidade daquele tratamento resolve o problema. A questão da equipe multidisciplinar e tal. Isso, a questão da equipe multidisciplinar. E aí o foco que a gente tem em relação a isso é justamente o que eu sempre costumo falar, é que a questão da conscientização desses tutores a grande parte é nossa responsabilidade. Né? Falar para os tutores que realmente isso é algo que merece atenção, não só pelos fatos dos tutores não saberem, mas eles não sabem por culpa também nossa, e esse é o nosso trabalho, né? Alertar os tutores que realmente têm necessidade dessa atenção. E em relação aos procedimentos, à consulta, né, veterinária, check-up de forma geral, eu mesmo já peguei pacientes que a tutora achava que era um câncer ali, né, um nódulo na mama da cadela, e na verdade a cadela tinha tido filhotes, e a cadela estava com um abscesso com uma mastite. Não, nem mastite, estava com a tetinha petrificada. Empedrada, estava com leite pedrado. Isso, e então assim, é um paciente que não precisa de um acompanhamento veterinário, de um profissional mais qualificado para realmente guiar ali o tutor da melhor forma possível. Mas é antes isso do que o espera demais, Sim, né? Antes sim. um pequeno Pequeno preocupado que nota um pequeno nódulo, uma pequena diferenciação no comportamento, na anatomia do animal e já leva para um veterinário para que esse veterinário tenha confiança, né? Em dizer para a pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá dentro do esperado para esse teu animal. Ou não, né? Não, a partir daqui a gente realmente tem que fazer uma citologia aspirativa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para diferenciar o que está realmente acontecendo aqui. Eu posso dizer para esse tutor que ele pode ficar tranquilo ou eu não? Ou a partir daqui eu tenho que encaminhar ele para outros especialistas que vão fazer uma cirurgia, que vão fazer um tratamento, que vão fazer o que for preciso, né? E não muito diferente, o veterinário ele é peça fundamental para fazer a indicação para aquele paciente de forma correta. Isso também depende da gente. E aí entra o caso da Gabi aí, que eu acho que ela deve presenciar muito em relação à hiperplasia mamária. Eu falo, desculpa te interromper, mas eu falo muito que uma andorinha só não faz verão. A intenção da equipe multidisciplinar é isso. Eu não faço a cirurgia sozinho. Eu sou 50%, o Júlio é 50%, e na verdade não é só nós dois, tem toda uma equipe, tem eu, o Júlio, o doutor Leonídio, tem a Gisele, tem o nosso todo um staff que está ali atrás fazendo isso, exatamente, fazendo isso com a gente. A gente tem que mudar um pouco esse pensamento de que tem um veterinário só para tudo. É um veterinário que eu costumo brincar que é o cara que apita, chuta o escanteio, cabeceia, defende e marca o gol. Então, já foi essa época, né? Já foi. Isso é importante. Na verdade, a ideia é isso, é a gente chegar e tentar fazer com que o nosso ouvinte, que nós sejamos interlocutores para que isso chegue no tutor, porque é a parte mais importante. Antes da próxima pergunta, eu quero só agradecer o pessoal da Mr. Bacon, porque eu tô com fome. Eu vou abrir isso daqui. A melhor parte, né? Pessoal, eu fiz Abre aí, Dalila, por favor. Eu fiz uma caixinha de pergunta no Insta e eu tive algumas perguntas que eu vou colocar aqui, por isso que eu tô até com o iPad aqui para ajudar. E aí o Felipe perguntou assim, assim como nós, humanos, seres humanos, os pets também podem fazer exame de prevenção? Vamos lá, acho que a Gabi enfrenta muito isso sobre na rotina dela também com os felinos, né, Gabi? Sim.
Eu digo que o primeiro contato é quando o tutor vem para conhecer mesmo. Eu recebo muito, né? Gatinho. Consegue um guardanapo, por favor? Pode continuar, bebê. Pode continuar. Eu recebo muito gatinho que o tutor adota e, cara, eu não sei como criar. Então, é ali naquela primeira consulta que eu explico quais são os exames que ele tem que fazer ao longo da consulta, os cuidados, falo de caixinha de areia e tudo, né? Então, eu acho que esse primeiro contato ele é muito importante. Eu até converso o que pode acontecer, eu explico o que é o cio, que não pode usar vacina anti-cio, certo? Então, vacinação, vermifugação. Isso, completo. A prevenção começa lá com o médico veterinário fazendo aquela consulta para vacina da ainda. Primovacinação, né? Vai fazer a Vacina. primovacinação e explicar a importância. Realmente. E lembrar também e falar sobre a castração, né? Que é super importante, principalmente em gatas e gatos. Então, a gente sempre fala mesmo... Eu sempre falo na primeira consulta. E eu falo tudo. Eu mando uma receitinha por escrito o que tem que fazer, o que não tem que fazer... O que pode e o que não pode. Na verdade, é isso. É a questão, mais uma vez falando, né? É a questão da prevenção, da medicina preventiva, né? Sim. É você chegar e gastar ali... Não existe consulta de 5 minutos, né? No final das contas. É aquela consulta que você demora 1 hora e vai explicar para o tutor, desde a alimentação que ele vai comer, o porquê que ele vai fazer isso, o porquê que ele precisa vacinar, o porquê que ele não pode usar a vacina anti-cio, né, que é uma coisa que a gente... Por que castrar? Por que castrar? Qual a importância de castrar? Então, é uma infinidade de coisas que a gente vem a falhar e que às vezes... a gente não, né? Que às vezes algumas pessoas esquecem, né? E que está muito em foco, assim, hoje a maioria da população já sabe sobre castração, que tem que castrar, mas muitas pessoas têm isso na cabeça que tem que castrar, mas não sabe o porquê. Nunca foi explicado um porquê. Ele viu ali diversas pessoas falando que era necessária a castração, mas ele ainda não sabe dizer o porquê disso. Hora certa qual é o benefício? Qual é a hora certa? Como fazer? Que profissional procurar? Né? Quais as áreas disponíveis? Por exemplo, muita gente não tem a menor ideia que existe anestesista veterinário, Exatamente. que existe o cirurgião separadamente, que existe a fisioterapia, né? Fisiatria, que existe um especialista em felinos. Todas essas partes são coisas muito novas ainda, que também é nosso papel como veterinário engrandecer essas áreas, né? Mostrar para as pessoas que elas existem. Sabia que... olha uma história interessante. Hoje eu tive um relato de um... E eu achei legal isso. De um cliente que me mandou mensagem perguntando assim, o porquê era importante a vacina, quais eram as vacinas, porque ele tinha um animal de 12 anos, que já estava com 12 anos, que tinha feito aquela questão que a gente tinha comentado já, Júlio, há um tempo atrás. Por que vai ter a vacina de gripe? Por que vai ter a vacina de giardia? Por que vai ter a antirrábica? Por que são 4 e não 3? Então, é legal porque para nós veterinários, para nós profissionais da área, é muito comum isso. Se eu chegar e falar com vocês, vocês vão me dar a justificativa de vocês. E a gente acaba subentendendo, e eu vejo isso muito do meu ponto de vista, tá? Por favor, me corrijam se você estiver errado. A gente acaba subentendendo que o cliente sabe. Porque é uma coisa tão simples natural, que a gente naturalmente já subentende que ele saiba e que não vai. Coisas básicas, né? Às vezes até quantas vezes um animal precisa comer. Quantas vezes um cachorro precisa comer ao longo do dia? E você só entende isso quando alguém te pergunta. Isso, pra gente é super simples e a maioria das vezes ninguém é obrigado a saber, né? Quantos pacientes quantos tutores a gente recebe dentro do consultório que estão tendo cachorro a primeira vez na vida? Pessoa com 30 anos e estão tendo cachorro a primeira vez na vida. Como é que essa pessoa vai adivinhar, né? Então é realmente o papel nosso saber falar, perguntar se esse tutor sabe se já criou animal. Isso também faz muita diferença. E eu e o Júlio, como cirurgião, né? Não, mas precisa de anestesista? Nossa, precisa já passei muito por isso já. Sabe que eu passei um tempo atrás, há pouco tempo, só tocou no assunto, só para falar de uma questão. Há pouco tempo atrás, questão de dias, uma semana, uma cliente chegou para fazer um procedimento na clínica e um outro médico estava atendendo e precisava do procedimento cirúrgico, foi passado para ela o procedimento cirúrgico e a questão anestésica, ela falou, nossa, mas não tem como fazer esse procedimento sem anestesia. Nossa, sim. Aí, Sem gente, anestesia. assim mesmo. Aí, gente. Aí entra toda aquela questão de explicar, quando eu retorno novamente falar,
em relação a elucidar isso para o tutor, né? Muita gente não tem conhecimento de que a medicina veterinária evoluiu. E isso é papel nosso, explicar o porquê que aquele paciente necessita de alguém que monitore ele durante o procedimento cirúrgico, que faça controle de dor. E o Maurício já viu nos atendimentos que eu faço, nas minhas consultas pré-anestésicas, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o tutor, eu sempre gosto de mostrar fotos dos meus pacientes anestesiados e monitorados, e no pós-cirúrgico também, que é para o tutor entender o porquê que eu vou estar ali, né? O porquê que aquele paciente dele precisa que eu esteja naquele momento. Você não gosta de sentir dor, por que teu animalzinho vai sentir? Exatamente por isso. E aí acho que o Maurício já acompanha algumas vezes fazendo isso, e eu faço questão de fazer isso para mostrar para o tutor realmente que existe anestesia veterinária de qualidade e com sucesso para o paciente dele durante o procedimento. Exatamente. Principalmente se falando, né, lá na frente a gente vai conversar sobre isso, mas falando de cirurgia oncológica, é imprescindível que o anestesista esteja num procedimento desse, para fazer controle de dor durante no pré-cirúrgico, no transcirúrgico e no pós-cirúrgico também. Equiparar a medicina humana, né? Quando a gente equipara, as pessoas têm um pouco mais de noção, que há um tempo atrás não era essa a realidade. Então, também é papel nosso, estamos aqui atuando enquanto a veterinária está evoluindo, mostrar, né? Falar sobre essa importância, falar sobre a equiparação. Não existe entrar um médico cirurgião no HGR, seja lá onde for, qualquer hospital, sem um anestesista não existe. O cirurgião, ele não vai lá anestesiar a pessoa para fazer a cirurgia dela. Então, por que na veterinária tem que ser assim? Exatamente. É justamente isso. Só porque teu paciente não fala? Então, não é. A gente tem que mudar, porque é aquilo que eu costumo comentar. Porque você falou alguma coisa que é uma... Antigamente tinha isso, mas é um antigamente não muito antigo. Não muito antigo. Há 10 anos atrás, eu lembro que eu me deparava no consultório com cães, com pacientes que estavam ali e que eles eram, assim, qual era o retrato que eu via? Era o quê? Era aquele cãozinho que estava ali para proteger a casa e que se alimentava do quê? Resto de comida. Do resto do almoço, do resto da janta. E hoje, o que eu vejo? Que aquele cãozinho que estava para proteger a casa, hoje faz parte da família. Tem o sobrenome filho, da família. Tem o sobrenome da família. É o filho que traz a carteirinha vezes, de identidade, o passaporte. Que viaja com a família. Isso. Muitas das vezes, antes de ir para um procedimento cirúrgico, não raras vezes você vê, por exemplo, a tutora conversando conosco, falando, meu filho, chorando. E a gente, chorando, é isso que eu te falar. Há pouco tempo a gente fez acalentando ali, calma. Há pouco tempo a gente fez uma SH daquela Shih Tzuzinha, e a tutora saiu da clínica chorando, com o coração na mão, com medo do procedimento cirúrgico. Sim. Graças a Deus, depois ela voltou à morta de felicidade. Né? Então imagina o peso que você tem nas costas, e é um peso, quer queira ou não, não é o peso, a palavra correta não é peso, é a responsabilidade que você tem de tratar e de, no meu caso, operar, e no caso de vocês, de fechar um diagnóstico, no seu caso, de reabilitar, porque tem como é que eu vou falar? Uma carga de expectativa em cima de você. Com certeza. E tem mesmo. Eu sei muito bem o que é isso. Ainda mais quando o cirurgião confia, né? Eu falo assim, não, fica tranquilo, ele dá conta. E a interação de confiança de equipe também é muito importante, né? Ter confiança, a gente como primeiro contato, confiar em indicar, confiar que as pessoas, que qualquer pessoa em qualquer área, ou mesmo que não seja em parte profissional, quem indica alguém sente a responsabilidade por aquela indicação. Exatamente. E com a gente, eu acho que isso ainda é 10 vezes mais, porque você está indicando algo que vai colocar a vida daquele paciente na mão de quem tu está indicando. Então, a indicação ela tem que vir da confiança mesmo, do coração, literalmente, e de toda a experiência que você sabe que aquela pessoa tem. Então, isso faz muita diferença também na hora de tratar um animal, né? Seja porque for. Eu costumo falar, o meu cliente, antes de ser meu cliente, ele acaba que a gente cria um vínculo que é de quase amizade. É de amizade, né, cara? Eu não posso dizer quase, não existe quase amigos. É de amizade. Porque ele precisa ter aquele vínculo de confiança, ele precisa confiar no meu trabalho, seja ele na clínica ali, você atendendo diariamente um paciente, até você fechar um diagnóstico, ou numa cirurgia. Porque se ele não confiar, vai sempre ficar aquela interrogação
se, que e não, que às vezes não é saudável para essa relação médico-paciente. Então, é uma coisa que você tem que passar confiança, você tem que conversar, você tem que deixar tudo explicadinho, você tem que, porque, e é isso, a gente está na atualidade que é o quê? Hoje, os tutores, eles entram como um pai numa consulta pediátrica. Com certeza. Perguntando e te indagando, e é isso, continuo batendo nessa tecla. O intuito desse VetCast é exatamente isso, é para que eles tenham onde procurar, que eles saibam e tenham uma outra opinião com relação a isso. Escutem 4 opiniões, né? Exatamente, Ao mesmo tempo. Exatamente, 4 Quatro cabeças pensam melhor do opiniões que numa uma, só. né? Com certeza. Pessoal, quais são os sintomas que os tutores, ao ver de vocês, que os tutores devem se atentar e procurar um médico veterinário? Lá nos gatinhos, vamos lá. Eles vão começar a lamber muito a região. Pode ficar mais durinha, vermelhinha. Ao tocar, né, o tutor, o gato ele pode se afastar, ali sentindo uma dor mesmo, né? Você pode mesmo no carinho ali, você notar um nódulozinho, aí já chama atenção, corre para o veterinário. Nos cães não é muito diferente, né? As lambeduras algumas vezes acontecem, mudança no comportamento, aumento de volume da região é o principal, mas lembrem-se que muitas vezes o aumento de volume vocês só vão notar visualmente quando ele já estiver num nível um pouco maior. Então, a importância de palpação, do carinho ali na região, ela é muito grande. Porque quando a gente palpa, a gente vê, a gente sente, a gente faz um carinho ali na barriguinha das cadelas e dos machos também, dos cães também, a gente consegue perceber aumentos de volume até mínimos, porque uma coisa é você tocar, outra é só você visualizar. Então, isso também faz muita diferença. É aquele carinho diariamente, né, que você vai notar a diferença. Exatamente. É aquilo que a gente já conversou anteriormente, né? O nosso paciente não fala. A gente tem que basear nossos sintomas no que o tutor fala. E às vezes a gente baseia no que ele fala, claro, e na anamnese ali propriamente dita, você examinando e tudo. E às vezes, se ele esquece de falar uma coisa, a gente pode demorar um pouco mais para achar o que poderia ter vindo antes, né? Um sintoma que para ele não é um sintoma e para a gente faz toda a diferença, né? E mais uma vez, puxando os parâmetros da medicina humana, lembrar que as campanhas do Outubro Rosa para as mulheres são justamente sobre palpação. Palpem, sintam, observem, analisem muito, e isso também é válido para os animais. Eles não fazem uma autoavaliação, uma autopalpação, mas a gente é responsável por isso. É ir lá, é tocar, é fazer um carinho e analisar todo esse comportamento, essa anatomia do animal. Só para deixar claro, tá, pessoal? É porque eu vou falando uns termos e aí, às vezes, eu pego uns puxões de orelha. Só para deixar claro, a anamnese é o exame que o médico veterinário vai fazer naquele momento que ele tá ali que ele pega o teu animalzinho, coloca na mesa, né? E vai palpar e vai ver. Esse exame chama-se anamnese, para ficar bem claro. Anotar todos os dados e as observações Exatamente. daquele paciente. Tudo que você fala o tutor fala para o veterinário, a partir do momento que ele chega, isso já começa o exame clínico. Porque a partir do momento que ele vê aquele animalzinho, ele já está prestando atenção em tudo que acontece e tudo isso vai para o prontuário. É o que eu costumo falar em relação ao que você estava falando, que nosso paciente não fala, é o que a gente costuma sempre falar para a maioria dos nossos amigos que não são da área, eu costumo falar isso, né? Não, mas o nosso paciente não fala. Não fala realmente, mas quando está numa consulta, a gente que é médico veterinário, a gente entende muita coisa do paciente sem ele falar. Principalmente felino. O felino tem um comportamento e é isso que eu ia falar, característico, assim. Isso, falando de comportamento mesmo. O felino tem um comportamento excepcional em relação a quando o paciente está com dor, quando está desconfortável. É bem notório, né? Isso, né, Gabi? O que tu vê na tua rotina? Baixou a orelha, eu sei que já está com medo, está com raiva, a pupila está dilatada, e a gente já tem que tomar um cuidadinho, né? Tem tudo isso. Eu costumo falar o que aconteceu comigo. Isso é uma experiência minha, tá? É um relato meu. Quantos anos de formação, Maurício? Sei lá, muitos. Falei. São várias décadas de experiência. Eu costumo falar, eu não sei se vocês tiveram essa grade na faculdade, eu não tive, que é a questão do comportamento animal. E isso hoje se baseia em pelo menos 40%, 50% da minha consulta. Porque às vezes a reclamação que a gente tem na consulta... Nem sempre é o foco. E você não consegue mexer com isso medicamentosamente. Peraí, a palavra é essa? Com medicamento, né? Vamos colocar assim para ficar mais bonito. Você não precisa usar medicamento. Às vezes,
você conversou com o tutor e ele mudou a postura, você tem um resultado. Então, Sim. é muito aquilo que falam, né? O paciente é o reflexo do tutor. O cãozinho, o gatinho, ele é reflexo do tutor. Às vezes o tutor toma atitude A, pensando que é Favorável. favorável e é desfavorável. Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui do Instagram que o pessoal fez, que é o seguinte, na caixinha de perguntas lá. Vacina anti-sil causa câncer? Alguém se habilita a responder? Não necessariamente, né? Ela pode sim causar câncer, mas não é que você vai vacinar e amanhã ela vai causar câncer. Ela pode desenvolver outras coisas, principalmente nas gatas, vai desenvolver aquela chamada hiperplasia mamária, que é o aumento absurdo das glândulas mamárias, né? Mas pode sim causar, mas não necessariamente. Outras coisinhas como infecção uterina também, levando à necessidade de uma castração mais uma vez, só que dessa vez emergencial. Então, tem alguns pontos. A vacina anti-sil ela foi criada para alguns pontos muito específicos, né, do ciclo reprodutivo de uma cadela. Alguns pontos muito específicos em que o veterinário pode usar e recomendar uma vacina anti-sil. Mas esse uso desenfreado com o nome anti-sil, após uma cadela ter cruzado para, de certa forma, ser um abortivo, esse uso é um mito e ele causa vários efeitos colaterais. Esse é o maior problema das vacinas anti-sil hoje. Que Eu geralmente usam a cada cio, sem nenhuma indicação veterinária, de qualquer jeito. Porque ela tem uma bula que é dita lá como o modo de ação. E as pessoas usam de forma indiscriminada, até porque você não tem um controle para comprar E isso. o prejuízo vem. Eu até entendo a pergunta que teve aqui, porque não raras as vezes nós vemos as pessoas falando, minha cadela morreu com câncer no útero. E assim, na verdade, o que acontece? É hiperplasia mamária, ou hiperplasia uterina, né? Nem hiperplasia uterina, é uma piometra, vamos colocar uma hemometra, e eu já vou adentrar uma coisa. Mas assim, pensa comigo. Você está aplicando uma bomba de hormônio na tua cadela, e aí isso vai descompensar ela. Ela pode não ter cio, ela pode ter uma alteração que vai gerar uma patologia onde ela tenha que ser operada. Então, na dúvida, não faça anti-cio, a não ser que o veterinário tenha recomendado. E castrem. Não é isso? E as formas de prevenção? O que a gente poderia abordar como forma de prevenção para câncer de mama em cadelas? Vamos iniciar do que a gente já falou anteriormente. Falar do que a gente já falou anteriormente exatamente sobre a consulta preventiva, a medicina preventiva. Ela é, sem dúvida alguma, né, a nossa melhor forma de prevenção. Ir ao médico veterinário, a cada, né, vamos colocar a cada 6 meses, vamos fazer essa indicação. Eu também recomendo menos isso. A cada um ano, né? Eu recomendo a cada 6 meses, cara, sabe? Porque uma é anual, que ele vai lá para fazer a vacina, e a outra, ele vai para fazer um hemograma, por exemplo. Se for acima de 5 anos, eu peço para fazer um check-up com perfil bioquímico, às vezes ausculta ali, faz um negócio mais minucioso. Se ele tem alguma alteração, a gente parte para o eco, parte para o eletro, e raio-x. Eu realmente vejo essa forma da prevenção, a questão da visita ao médico veterinário ali como gargalo da prevenção em relação ao câncer de mama mesmo. Né? Eu concordo. Acho que todo mundo está de acordo com relação a isso, né? Com certeza. A maior prevenção é essa. Palpe seu animal, palpe seu peludinho, seu cachorrinho, seu gatinho. O carinho diário ali, passa a mão mesmo. Analise, seja detalhista, né? Nesse sentido. Eu fico tão feliz quando a gente chega... Cara, olha, a melhor consulta para mim é aquela que quando eu chego no consultório, o tutor já chega fazendo todo um relato ali. Eu não falo nada, né? E olha que eu falo pra caramba, né? Eu espero o tutor, ele começa... doutor, tá assim, assim, assim... Só tá comeu sentindo 50% isso, do que come. Exatamente, só comeu Teve 50%, teve vômito, cocô Tem não tá legal, fez 2 vezes cocô, olha lá, ele faz não 3. existe Fez xixi no lugar tutor errado, melhor ele do não que faz gato, lá. Porque tutor de gato chega com um é. caderninho me dizendo, foi a caixinha de areia tantas vezes, fez esse xixi, mostra a foto do cocô, quem nunca Tirem recebeu. foto, tá, gente? O veterinário A foto do ama, tem vômito. gente que acha nojento, mas o veterinário ama quando você chega com a fotinha do xixi, do cocô, do vômito, do comportamento, filmou uma tosse esquisita. Façam, isso é maravilhoso. Você ajuda o nosso diagnóstico, Ajuda né? muito. E aí eu fico muito feliz, por quê? Porque isso
quer queira ou não, mostra que eu tô indo no caminho certo. Se o tutor tá tratando o meu paciente desse jeito, quer dizer que o nosso conselho está funcionando, certo, né? E tem animalzinho que faz tutor de mentiroso. Já passou Vai, por isso? já percebi Não isso, fala, isso é normal. principalmente aqueles cãezinhos idosos chegam lá pra gente. Não, doutor, tá com uma tosse. Não tá Ele nem vai já andando. tossir, aí não tosse. Não tosse. Não Aí tá faz comendo, aí tu Não tá chega andando, lá não tá comendo, não tá saindo do lugar, não tá fazendo nada. Come, anda, Eu e faz a tudo. Dalila, a gente recebeu. Faz tutor de mentiroso. Nessa hora Aí que é tu dá um importante pra petisco, gente. ele come, tu dá 2 petiscos, ele come, tu abre um sachê. O rabinho balançando ali. Eu e a Dalila, a gente Cheira o recebeu. consultório todo. É muito comum isso daí. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Insta, que eu acho que a gente já respondeu, mas vamos lá, né? O Jair perguntou, existe idade mínima do animal para começar a fazer exame? Não, isso daí para mim, desde a primeira consulta já é a idade mínima, né? A parte Exatamente. pediátrica, né, ali. Né, na prima vacinação, como mesmo falou, já começa ali. Não tem idade. Chega né? gatinho pra mim, Não tem pequeno, idade. já faço o hemograma, a gente faz o teste FIV-FeLV, já começa a vacina. É ali, na primeira. E o acompanhamento primeiro em si, contato. né? A gente não fala nem só do exame, mas só a avaliação do veterinário, em olhar para aquele animal, em consultar, em palpar, em saber temperatura, mucosas, os dentes, será que tá tudo certo? Muitas vezes a gente pega paciente, por exemplo, com alterações bucais que o tutor nunca iria observar. O animal não tá comendo, alterações Exatamente, bucais, também. então na medicina felina nem se fala. Isso. Coisas E mínimas que o mostrar tutor... pro tutor, ó, isso aqui é normal, isso aqui não é normal. Exatamente. Inclusive, olha aí, Gabi, você acabou de ser promovida. Pessoal, façam suas perguntas lá no nosso Instagram, que a gente vai fazer um podcast só para felinos com a doutora Gabi. A gente vai vir aqui só para fazer, então... Você, tutor de gato, que está assistindo a gente agora, primeira coisa, vá lá, dá o like no Instagram, no YouTube, começa a seguir no Instagram. Se não conseguir, ouve a gente no Spotify e deixa lá sua pergunta no Instagram para que a gente consiga montar um podcast desse e sua pergunta vir para a doutora Gabriela durante esse podcast. Dúvida, Eu vou amar comentário, falar experiência, só sobre né? gatinhos. Haja tempo aí de podcast. Bota 3 horas de podcast pra Gabriela. Então é isso, assim, no final das contas a gente precisa, né? A prevenção é o dia todo, é assim, desde a primeira consulta. E tem acho que tem a questão principal, ainda mais tu como cirurgião, né? Pra falar Não, mas isso aí a gente vai em falar já já, relação que é a questão à prevenção, né? Não vai que a gente vai esquecer. falar agora, né? Acho que essa é a parte que mais vai demandar um tema pra gente, que é a questão do quê? Tratamento. Acho que a gente conseguiu ser completa no que a gente tinha que abordar, desde dos pontos para serem observados, do que a gente precisa fazer. Aí vamos lá. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Fica à vontade. Acho que lembrar também que não só cadelas e gatas, os machos também sofrem, tá? Pronto. Com câncer de mama. Exatamente. E aí entra nessa questão que a gente vai falar agora do Júlio. Pessoal, deixar claro, tá? De fato, é mais raro, é uma coisa que é mais rara, mas ela acontece, tá? Porque eles também têm. Inclusive o Júlio tá com glândula o caso agora, né? Tô né? com um paciente lá, um machinho que provavelmente vai operar, só esperando o resultado da citologia, mas ele é o meu primeiro caso, meu segundo caso de 2 anos. né, Não, pra cá, então, eu acho que câncer operei de um. macho. Eu operei nessa minha história toda. Eu também operei só ontem hoje, o macho. Né? E esse é o Ele- segundo, né? É o meu segundo, assim, de 2 anos pra cá, que foi 2 anos atrás que foi o macho que eu operei, né? Então, assim, é raro, pessoal, mas acontece. uma das causas pode ser, claro, fator genético e a predisposição, né, que é a questão da Isso. genética, a predisposição, e uma das formas de evitar seria a castração também, Também. a questão hormonal. A questão do câncer de mama, ele está muito ligado a essa questão hormonal. Por isso a gente bate na tecla de não fazer anti-cio, de você castrar, e aí uma das formas é você estar ali observando o teu animal, vendo se tem Como a gente vai adentrar agora a questão do tratamento, a gente vai conseguir ser mais específico. Vamos lá. A partir do momento, vamos lá, tô com o meu cachorrinho, e aí eu vi um nódulozinho, e aí vou chegar com vocês, doutores, tô com um cachorrinho e tá com nódulo. E aí, o que a gente vai fazer? Histologia aspirativa, primeiro de tudo. Vai avaliar, Além da né? anamnese, né? Aquela avaliação física que a gente já comentou. A histologia aspirativa vai entrar como o primeiro, assim, a entrada
né, local daquela região, vai ser isso, porque a partir daí a gente vai decidir exatamente, vai ver exatamente o que é e o que fazer, né? A partir do que a gente tem, a gente consegue traçar todo um tratamento, traçar um prognóstico para passar para esse tutor também, né? Saber qual vão ser os próximos passos, tanto de exame quanto de tratamento. E isso chama-se estadiamento, tá, pessoal? Quando o veterinário ele chega para você e fala assim, vou fazer uma citologia para saber o que ele quer com isso. Digamos que a Gabi, ou a doutora Gabriela e a doutora Dalila. Na verdade, explica o que é uma citologia. É isso que eu vou explicar agora. Você chega com o seu animalzinho lá e ele tem um nódulozinho. A gente não tem como saber aquilo que eu falei anteriormente. Até que aquilo seja, de fato, classificado como um câncer ou algo maligno, aquilo é conhecido como hiperplasia. Então, é um nódulo com crescimento, é um crescimento anormal. E aí, o que o clínico vai fazer? Doutora Gabriela, eu, doutor Júlio, doutora Dalila, a gente vai tentar entender o que aquele aumento de volume quer dizer. E aí, a gente vai fazer o quê? Uma citologia. Essa técnica é o seguinte, o patologista ou o próprio veterinário, ele vai colocar uma agulhinha, vai tentar tirar um pouquinho desse resíduo para colocar numa lâmina e mandar para o patologista para que ele faça a leitura e olhe e nos dê um resultado. Olha, isso daqui está com traço de benignidade. Olha, isso aqui está com traço de malignidade. Uma vez que chega isso para a nossa mão, o clínico vai falar comigo e com o Júlio, e aí ele vai indicar, ó, estou com suposto nódulo maligno. Isso vai nos dizer, e aí eu vou falar como cirurgião, o Júlio vai falar como anestesista, e aí as meninas vão complementar depois na área delas. Isso, para mim, como cirurgião, vai dizer como eu devo proceder nesse procedimento cirúrgico. O quanto eu devo tirar, o que eu devo tirar e o que eu preciso fazer. Às vezes é um nódulo tão pequeno, mas ele precisa mover tanta coisa que no final das contas a gente tem que ver o que é melhor. E aí os fatores que vão influenciar o quê? Idade, peso, o quão grave isso está. Para a questão do Júlio, o que se influencia? Na verdade, essa é a hora que a gente consegue provar para o tutor qual que é a nossa função em relação ao procedimento cirúrgico desse paciente. Porque, não muito longe, a gente não vai falar muito de questões técnicas, mas eu vou tentar ser bem direto e claro em relação à técnica anestésica, é que sim, existem anestésicos que não são indicados para alguns pacientes em relação à cirurgia oncológica. Então, se você tem um diagnóstico da citologia aspirativa, se você já tem um diagnóstico, né, prévio, fechado, e você passa isso para o anestesista, ele consegue entender se aquele teu paciente pode fazer o uso de X ou Y anestésico, e se isso pode comprometer a vida do paciente. E até a questão você estava falando de benigno e maligno, influencia também na questão da solicitação dos exames, né? E isso vai muito do clínico. Em relação ao tumor maligno, é óbvio que independente do que seja benigno ou maligno, esse paciente precisa fazer um check-up antes do procedimento cirúrgico. Raio-X de tórax ajuda muito quem vai anestesiar, quem vai operar, né? Os exames hematológicos, questão bioquímica também. Então, essa também é uma outra parte para a gente bater na tecla, para explicar para o todo de que realmente esse paciente precisa de exames e por que ele precisa, exatamente por tudo isso, para a gente ter uma segurança cirúrgica. E aí, a gente não precisa nem ir muito longe. A maioria dos nossos pacientes que a gente opera são idosos, né? A gente faz muitas cirurgias oncológicas e é o mesmo check-up de sempre que a gente faz, né? O paciente passa por eletrocardiograma, passa por raio-x de tórax, a gente faz um planejamento cirúrgico, o cirurgião e o anestesista vão pro pau no centro cirúrgico brigando, porque briga pelo tempo de cirurgia, o cirurgião quer 2 horas de cirurgia, o anestesista só tem uma. E aí começa a briga, mas tudo isso é o que eu costumo falar, é uma briga que a gente tem para o melhor prognóstico para o paciente. Exatamente. Né? E quem ganha não é o cirurgião, não é eu, quem ganha é o paciente. Então, isso é muito importante. E essa citologia também vem ajudar para a gente no pós, porque não é só na cirurgia, né? A gente tem que ver o pós disso também, porque pode voltar. Então, essa citologia pode ir lá dar uma resposta para a gente conversar com o tutor, né? Deixar ele se Exatamente. Na verdade, assim, ó, eu vou lançar agora, aproveitando, pegando esse gancho para cada um, e aí a gente vai voltar, porque a gente pulou uma etapa, foi para lá, mas vamos lá. Eu vou falar com a Gabi e vou falar do pós contigo. Gabi, vamos lá. Você pegou um paciente, você fez citologia.
Você vai pedir mais coisa, é claro. E aí explica pra gente qual a importância dessa questão, porque assim, tem outros exames, não é só um hemograma, por exemplo, que a gente vai pedir, e não é só uma citologia. Então, assim, vamos lá. O que mais você pede num... Eu vou pedir, então, um perfil bioquímico, que eu quero saber lá como é que está a função renal, a função hepática. Vou pedir um ultrassom para ver se essa massa já se espalhou para outro órgão, assim como um raio-x de tórax, né? Porque a gente sempre fala, pode ter metástase. Sim, gente, pode acontecer também metástase nos animais. Então, é um dos exames que a gente também pede. Tá vendo? Olha aí, numa reunião aqui a gente entrou os 4 em consenso. Mas eu vou já chegar onde eu quero chegar. E aí, Dalila, o pós, assim, a importância do pós para você. Porque a gente ainda vai falar da questão cirúrgica, mas vamos atravessar. Vai. Se eu não tenho exames, o meu pós ele fica complicado em que sentido? Se, por exemplo, for um paciente que eu tenho metástase, né? Metástase pulmonar. Se eu não sei, se eu não fiz essa radiografia, o tutor não fez, ele optou por não fazer a radiografia, e é um paciente que vem para mim com uma dificuldade respiratória, e eu não sei que ele tem metástase. Então, o tratamento dele, eu posso estar fazendo de um jeito, e na real ele tem uma metástase. E tinha que ter a outra abordagem seria outra, Sim. seria muito mais leve, ou seria com protocolos terapêuticos maiores. Então, os exames pré e os exames pós, eles influenciam muito, eles são muito importantes para a gente, assim como na medicina humana, mais uma vez a gente vem destacar, né? Eles interferem drasticamente no transoperatório, eles interferem drasticamente no pós, porque cada animal tem o seu protocolo, né? E cada diagnóstico que a gente tem é um protocolo ainda mais personalizado e específico. Eu posso ter um animal que está super bem, mas que os exames dele já me mostram uma metástase super avançada, já me mostram um cansaço. Então, todas essas avaliações, elas interferem muito em como eu vou agir, no meu caso do pós-operatório, e como o paciente vai me responder também nesse pós-operatório. Então, quando a doutora Dalila fala sobre metástase, a gente fala que é quando a gente já tem uma ramificação, ou seja, quando a gente já tem um câncer que ele não está só num local, ele já passou para outros locais. Proliferou, né? Ele... Como é que foi? Proliferou. Exatamente, ele Fica proliferou. mais claro pro tutor. E que talvez, infelizmente, a gente vai ter que ver o que é mais Qual vai ser a viável, melhor exatamente, a para o palavra é paciente? essa, o que seria mais viável da gente operar, e aí a gente já vai encaminhar para um onco para ele tentar resolver isso com quimioterapia. Pessoal, vocês entendem que a gente está falando de prevenção o começo do podcast todinho, agora a gente está chegando no tratamento. E aí vocês entendem onde a gente quer chegar quando a gente fala da prevenção? Se você começa com a prevenção, você evita tudo isso, porque tudo isso é uma questão de sofrimento, tanto para o tutor quanto para o paciente, e gasto. Porque aqui a gente ainda não chegou nem na metade. A gente está falando disso, vamos lá. Foi estadiado esse paciente, passou para a mão do cirurgião e anestesista. A gente vai ter uma conversa com o tutor, onde a gente vai falar o nosso planejamento, o que a gente vai esperar da cirurgia, o que o Júlio vai esperar da parte exatamente, da parte anestésica. Olha, a gente vai conseguir fazer, nós vamos conseguir fazer isso, o tempo de cirurgia é mais ou menos esse, isso pode dar certo, isso pode dar errado, e aí quando você retira esse nódulo, aí você ainda vai mandar ele para histopatológico, porque a citologia ela não é tão, ela é boa para uma, como é que eu vou falar? Para uma Porta de entrada, né? para inicial, para ela te dar um parâmetro inicial. Mas depois disso você vai ter que fazer, de fato, um histopatológico. Para quê? Para que esse histopatológico já esteja, para que quando ele for para o onco, ele já vá para o oncologista com aquele histopatológico feito todo o estadiamento e o oncologista, beleza. A gente vai trabalhar dessa forma. Ou se ele achar digno que precisa fazer mais exames para que isso ajude no protocolo oncológico dele. O histopatológico, pessoal, ele vai descrever com mínimos detalhes o que são aquelas células, né? Qual é a malignidade, quais são as características. Ele dá muito mais detalhes do que uma histologia aspirativa, por exemplo. Exatamente. Então, é o que realmente os oncologistas usam para tratar aquilo ali. Para saber literalmente o que fazer, né? Para mim, o que histopatológico vai funcionar? Ele vai me dizer se eu tirei aquele nódulo com margem, se todas as margens estão livres, assim, estão limpas do nódulo ou não. E aí o oncologista, que, pessoal, é o médico veterinário que vai ficar, que é especializado na questão de câncer oncológica, né? É o que vai fazer
o tratamento quimioterápico, ele vai pegar e vai ver, em cima de todo esse relatório que a gente passou, o que vai ser viável para ele. Então, olha a quantidade de coisas que você poderia... E aí, eu vou falar uma coisa que não vai nem muito longe. Ah, mas é caro uma castração. Nós temos dados, assim, hoje entrou-se num consenso, né, que você castra, que a castração ela é indicada entre o primeiro e o segundo cio. Após o primeiro cio e antes do segundo cio, para que fique mais claro ainda. Se você começar a juntar desde o primeiro dia que você Pegou o animal. Pegou o pet, ou então pegou ali 45 dias, fez vacinação. Se você juntar mês a mês, quando ele passar o primeiro cio, quando ela passar o primeiro cio, você já vai ter esse dinheirinho para fazer isso. Então, não é questão de ser alto ou baixo, é questão de planejar. E aí, aquele negócio, às vezes é o barato que sai caro, porque às vezes você vai lá, compra um anti-cio porque você não se planejou e não quer. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou nem para dizer que tipo, você não quis. Às vezes você não tem condições de fato, aconteceu problemas imprevistos, mas você... E aí a palavra planejamento se encaixa perfeito. Você não se planejou, entrou no primeiro cio, aí você fez o anti-cio e a cadela deu uma piometra. Ela sai do status de cirurgia eletiva para cirurgia de emergência, o que é muito mais complicado. Antes era uma coisa que você conseguiria fazer tranquilamente, agora você vai ser obrigado a fazer rápido, porque se você não fizer em 24 horas, dependendo do caso de cada um, teu animal pode vir a óbito. Então, é pesado? É pesado, eu sei. Mas é a forma que eu tenho mais fácil de elucidar, de mostrar para vocês o quão importante é o planejamento na criação dos cães e gatos e no tratamento do que você do que você pretende. E o que vai interferir bastante nessa questão, né? Você fazer uma castração planejada e eletiva, como o Dr. Maurício falou, sem ser emergencial nem nada do tipo, sem nenhum animal estar com nenhuma afecção, ela além de ser mais barata, né? Falando a grosso modo de dinheiro mesmo, ela é mais segura, né? Diferente de quando a gente vai para uma cirurgia de emergência, né? É exatamente isso. A eletiva ela quer dizer isso, né? Que a gente consegue se programar para o procedimento cirúrgico com risco menor de cirurgia para o paciente e com um prognóstico muito, muito melhor. A gente sabe que o procedimento cirúrgico em si, quando a gente fala de oncologia, né? Principalmente falando do câncer de mama, é uma cirurgia cruenta, sim, muito mais demorada do que uma castração, né? E é óbvio que esse tempo também compromete o paciente ali, se falando do procedimento cirúrgico em si. Assim, quando o Dr. Júlio fala cruento, para que fique mais claro, imagina, às vezes a gente tem um nódulo pequeno na mama da cadela ou da gata, que nós somos obrigados a tirar a cadeia toda. Então imagina, o lado todinho dela retirado, imagina ela com sutura da próxima axila até a parte inguinal, a parte da virilha. Então, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que vai demandar dor, é uma cirurgia que vai sangrar, é uma cirurgia... Então, é cruenta, assim, é um negócio um pouco mais agressivo. E mais demorado também. Planejamento cirúrgico um pouco mais complexo. Pessoal, tem umas 2, 3 perguntas que eu acho que a gente já foi bem claro com isso. Acho que a gente já falou sobre as formas de tratamento, né, que sim, normalmente é cirúrgico, a não ser no caso da hiperplasia, mas é cirúrgico também. Acaba sendo a castração. É cirúrgico também. Meu pet corre risco de vida com câncer de mama? Sem sombra de dúvidas. Se não for tratado... Sem sombra de dúvidas, sim. É o que a gente estava falando antes da gravação, é que quando o tutor tem aquela preocupação de realmente procurar o veterinário para fazer um check-up, né, de tempo em tempo, e quando a gente consegue visualizar esse nódulo ainda é pequeno, o nosso procedimento cirúrgico é bem mais tranquilo do que quando o tutor já vê aquele nódulo quando está gigante, que é quando o tutor não tá, né, realmente não está observando muito o animalzinho. E aí é o que mora, aqui onde está aquela preocupação, a gente orientar o tutor, dar aquele carinho para investigar as mamas e alertar o tutor de que o nódulozinho é muito importante. Aquele nódulozinho pequenininho é muito mais tranquilo para o doutor Maurício operar. Não precisa esperar crescer. Do que a gente esperar aquele nódulo ficar gigante, se espalhar pela cadeia mamária,
tem uma cirurgia bem mais complexa. dói no final das bastante. contas... A recuperação do teu pet é Feio. muito mais rápida do que uma coisa que você Sim. foi postergando, daqui a pouco tá grande, ulcerou. E no Muitas final vezes das contas- acontece isso, né? O tutor vê pequeno, mas vamos Mas esperar, isso aqui não é vamos ver se não vai nada. crescer, né? E aí começa a daí correr atrás do nessa, prejuízo quando espera, dá bicho, espera, já... espera, quando já tá Sim. muito grande é que procura. E Então, no final das contas é um paciente que, quando tem essa... que já está, né, espalhado na cadeia toda ali, é um paciente que vai internar para fazer controle de dor, né? O tutor vai ter uma despesa bem maior do que fazer uma castração, que é o que a gente já falou exatamente aqui. Inicial. Né? E há pouco tempo atrás, o Maurício e eu operamos aquela COFAP Sim. grandona. Sim. Né? A gente operamos uma SRD de 13 anos. É. Né? E foi eu e o Maurício, a gente entrou com o tutor para explicar para o tutor a questão do procedimento cirúrgico, para passar segurança para o tutor de que realmente Foi ela indicação da doutora precisava. Gabriela. Foi indicação da doutora Gabriela. Né? E no final das contas, a gente fez a doutora Gabriela fez a indicação e a gente foi para a briga com o tutor para explicar o porquê que aquele paciente precisava daquele eu tive que procedimento falar cirúrgico. assim bem sério para ele, olhar nos olhos, olha. E como é que tá a Gabi hoje? Ela tá maravilhosa. E aí é isso, né? Porque no final das contas a gente não... A gente precisa, a gente não pode obrigar que o tutor saiba se a gente não dá essa informação. Sim. exatamente. Dalila, essa daqui é mais para você. Quais são as preocupações no pós-operatório? Vamos lá, eu sou muito da parte da medicina integrativa, né, e principalmente preventiva. Mas nesse sentido de pós, quando a gente trata de um pós, o que vai fazer muita diferença? O estresse daquele animal, né? É muito fácil você dizer para um tutor, não, deixa ela na caixa e pronto, ela passa 7 dias aí dentro da caixa de transporte. Mas o nível de estresse daquele animal, será que aquele animal vai estar bem ali dentro? Né? Muitas coisas precisam ser analisadas para a gente ter um pós tranquilo, calmo, confortável para o paciente, claro, sem deixar ele fazer grandes travessuras, porque isso pode acontecer, a gente tem que ter um certo controle, mas existem muitas coisas, muitas variáveis que precisam ser analisadas. Daí a importância de não ter dúvidas, né? Apareceu uma dúvida, é perguntar para o médico veterinário. Perguntem, detalhe por detalhe, A mais B, 1 mais 1, não sei quanto que é, me diga, perguntem, não tenham vergonha. Porque eu fico feliz quando me perguntam, porque no final das contas eu sei, básico. eu vou tranquilo, sabendo que as dúvidas foram sanadas. Isso é muito tranquilo para mim, é tranquilo para o tutor, é tranquilo para o anestesista, a gente já sabe o que esperar, a gente já sabe o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Porque assim, muitas vezes quando vai para casa com dúvida, acaba fazendo o que acha que é melhor e nem sempre o que eles acham que é melhor acaba sendo, né, para o paciente em si. Automedicação, ou, não, eu achei que era tranquilo deixar ele no quintal, ele pulou o muro, abriu todos os pontos, e assim vai. Então, todas essas dúvidas, tirem, não saiam de uma clínica com dúvida, não saiam. Procurem auxílio do médico veterinário de confiança, perguntem de quem fez a cirurgia, de quem atendeu inicialmente, de quem vai cuidar do pós, tirem todas as dúvidas de vocês. Então, muitas coisas interferem no pós. O estresse, o nível de estresse do animal, em que ambiente ele vai ficar, esse ambiente está limpo, esse ambiente está agradável para aquele paciente, ou, por exemplo, é um felino que foi colocado ali junto com um cachorro que ele nunca viu na vida e o tutor achou que aquilo ia ficar tranquilo, mas na verdade ele está super se estressando. Então, todos esses detalhes precisam ser muito bem alinhados. E sem contar nas terapias que podem ser utilizadas depois, né? Hoje, muitas coisas da medicina humana são trazidas para a medicina veterinária. Fisiatria é uma delas. O que é fisiatria? Vai, vamos lá, fala para mim, o que é fisiatria? A parte da curiosidade. Então, hoje, na medicina humana, por exemplo, a gente fala do fisioterapeuta, que é um profissional à parte, formado, ele fez fisioterapia e ele trata dessa parte de pós. Na medicina veterinária, não existe o fisioterapeuta veterinário que faz uma faculdade separado. Ele é o médico veterinário e ele vai se especializando e atendendo a essa parte. E a gente costuma chamar mais de fisiatra do que de fisioterapeuta. Mas é errado falar que é fisioterapeuta? Não é errado. A gente acaba usando as duas coisas, não tem problema nenhum. Mas final levando é o ao mesmo, pé né? levando ao pé da letra é o fisiatra. E sem contar que na medicina veterinária é muito comum, na medicina humana também, mas na veterinária tá ficando mais forte agora, o tratamento dos geriatras, né? Dos pacientes cada vez com mais artrose, velhinhos. com Artrite, artrose, hérnia de disco, diversas coisas que antigamente não existiam. E eles são pacientes que estão cada Até vez na mão dos existiam, né? fisiatras. Né? Existiu, mas não eram diagnosticadas. Mas não era diagnosticado. Mas Não tínhamos profissionais nessa área, né? Mas também tem os casos de que agora eles estão vivendo mais, então eles estão também nossos mais gatinhos chegando aí 22 Não. anos, 13 exatamente, anos. E aquilo, coisas né? que antes eles não A sofriam, evolução da medicina veterinária está dando qualidade de vida para os nossos pacientes para que eles Exatamente. cheguem a essa idade
mais senis, Qualidade e que a de gente... vida. Exatamente. Qualidade E de você- vida, longevidade, bem-estar. Essas são os mantras da fisiatria veterinária. E é justamente cuidar, no caso do câncer de mama, de um animal que foi tratado, é cuidar o pós dele nesse sentido. O que pode ser usado, Dalila? Massoterapia, pasmem, existe massoterapia veterinária. Então, é uma massagem, popularmente uma drenagem linfática, sim, ela pode ser feita também na veterinária. É uma crioterapia, utilizar temperatura, no caso, temperaturas baixas para ajudar ali naquilo, mas nunca deve ser feito sem conhecimento, porque ela pode ser terapêutica, ela pode ser benéfico, mas também pode ser maléfico se for feito da forma errada. É aquela questão, né? A diferença do remédio e veneno é só a dose, A dose, né? exatamente. A recuperação, e o Júlio está aí como prova disso, das nossas cirurgias ortopédicas com o serviço da Dalila tem melhorado muito, assim, a gente tem dado uma qualidade muito... Porque é normal, né? Você tá com um paciente que tem dor, tem tudo, só que imagina, não fala, ele não sabe te dizer como é que tá, você não tem, se você não souber fazer essa leitura, é pior. E não só para ortopedia, tanto para a questão do nosso tema agora, retirada de CA, né, de câncer de mama, câncer em outros locais que vão impedir uma mobilidade, uma qualidade de vida, isso é super importante. E, pessoal, mais uma coisa, tá? A Dalila tocou num assunto que é sempre bom a gente frisar. Não automediquem os animais de vocês, nunca. Como eu falei, a diferença do remédio e do veneno é só a dose. Às vezes você dá um remédio para o seu animal pensando que está fazendo bem e está fazendo mal. Principalmente Porque- em felinos, né? Felinos principalmente, tá? A Gabi tá aqui de prova para isso. Fazer aquele remédio que, você pensa que para minha criança dá certo, mas... Paracetamol em gotas. Nossa senhora, por favor, não! Ibuprofeno. Em gotas. Não, então... E muitas vezes nem só a dose, né? O medicamento em si mesmo, que É. em baixa dose, ele É pode tóxico. intoxicar, ele pode causar diversos até bom a efeitos. gente... Cada paciente tem que ser tratado de forma Para isolada. a gente ser bem enxuto para o tutor, né, que às vezes eu não sei o que os tutores devem pensar, mas para falar que essa questão da farmacocinética, farmacodinâmica em relação aos animais para os humanos é diferente. né? Com certeza. E aí é a hora que a gente fala sobre automedicação. Mas doutor, eu vi aqui na bula daquela medicação que você me passou que isso aqui é doxiciclina e também tem na medicina humana, eu comprei na farmácia humana, Ai, Jesus. né? E na verdade São diferentes. pode ser até a mesma medicação, mas a técnica de que essa empresa fez para o mercado pet, Ela tem uma é tecnologia diferente, tem uma para tecnologia evitar diferente. vômito, evitar tudo aquilo. Se a gente está passando é porque a gente conhece. E é claro, passamos também medicação humana, porém, nós sabemos quais são as medicações que não vão causar efeitos malefício, adversos, né? Colaterais. E vai ser colaterais nesses específico pro seu pacientes. pet, pro peso Sim. dele, por que ele tá apresentando, né? Pessoal, eu acho que é isso. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu acho que foi um bate-papo bem produtivo. A gente conseguiu abordar vários temas. Eu espero a interação de vocês lá, mais uma vez, né? Pedindo aí o like de vocês no YouTube, pedindo para nos seguirem lá no @miauvetcast no Instagram e o áudio no Spotify. Então, eu espero esse feedback de vocês. Muito obrigado por chegaram até aqui, né? Por nos assistirem até aqui. E eu quero agradecer aqui, eu quero apresentar e agradecer cada um, né? Doutor Júlio. Doutor Júlio, se algum ouvinte ou algum telespectador quero procurar Dr. Júlio para anestesiar meu bicho. Onde é que ele lhe encontra? Então, atualmente eu faço anestesia volante, né? A gente trabalha também Sim. junto com a Miau ali e outras clínicas parceiras. Né? Então, acho que procurar Seu o Dr. Insta, Maurício. seu Insta, não, meu seu Insta. Seu Insta, doutor. Venda seu peixe. juliocortesão.mv. @JúlioCortesãoMV. Doutor, muito obrigado. Doutora Dalila, onde eu lhe encontro? Se eu precisar, meu cachorrinho está precisando de uma fisioterapeuta, uma fisiatra, onde é que eu lhe encontro? Primeiramente, atendo no Miau Centro Veterinário e meu @ é Dalila Bortolini. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, meu cachorrinho está mancando, precisa de alguma coisa, procurem doutora Só entrar em Dalila. contato. Doutora Gabriela, a sua vez. Bom, eu também atendo lá na Miau Centro Veterinário, quando quiserem levar seus gatinhos para tirar todas as dúvidas. Lembrar outra coisa, que a consulta do gato, ela começa lá na casa. Então, a caixinha de transporte, uma toalhinha, o Relax My Cat. Então, vem com tranquilidade que a gente vai sanar todas as suas dúvidas. A gente tem um consultório equipado para o seu gatinho
E espero vocês lá. Meu arroba é Miss Gabi. Muito obrigado, doutor. E eu, doutor Maurício Costa, você me encontra no @mscneto, sou cirurgião, atendo com a Ecora e atendo também na Miau Centro Veterinário, então se você tiver alguma dúvida que eu possa lhe ajudar, é só me procurar lá. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, sem eles não estaríamos aqui, né? Royal Pet Mal, Royal Canin, Organact Saúde Animal, Mr. Bacon and Bread, Pet Louco, Loucos por Pet como você e Miau Centro Veterinário. Muito obrigado por nos proporcionar esse podcast e por estar proporcionando para você que está ouvindo ou está vendo aí pelo YouTube. Muito obrigado e até a próxima.